evoluir, né? E aí eu gostaria de fazer um panorama aqui para vocês terem uma noção de como que a nossa educação está hoje, né? De como que eu acredito que seria o ideal. E se você discorda, isso é bom e a gente vai ver melhor lá para frente por que isso é bom. A gente vai dividir aqui em educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, ensino médio e ensino superior, que vai englobar tanto a faculdade quanto as pós-graduações. No ensino infantil, você deveria ter aí um foco muito grande no cognitivo, né? Apesar de você poder também investir bastante no social, em algumas regras bem profundas, e até no cultural, com histórias, né? A gente aprende a contar histórias, aprende a como contar os números, né? Essas coisas bem básicas na educação infantil. Ainda assim, o foco ele deveria ser no cognitivo, né? Até porque o social ele fica muito comprometido justamente porque a criança está numa fase muito egocêntrica. Para ela, o outro não existe, ele é só um obstáculo entre ela e o que ela quer. Então, eu acredito, né, que o social não seria tanta prioridade. Mas acredito que deva sim ser desenvolvido durante essa fase para ela já começar a se portar, né? Não, você não pode urinar no meio da sala. Não sei, né? Você não pode jogar pedra no coleguinha. Isso aí já dá para aprender, né? Isso aí dá para você ensinar o mínimo para criança. E então eu acredito que sim, que o social deve estar dentro, mas o cognitivo devia ser o central, porque é um momento assim crucial de você realmente estimular essa criança, né? E as duas coisas não andam separadas. Você estimular o social favorece o cognitivo, e o cognitivo ajuda você a desenvolver o social, as duas coisas, todas as funções estão muito interligadas. E, felizmente, o que você encontra na educação infantil são esses dois, realmente, é o cognitivo e o social. Não porque nossas pedagogas são excelentes mediadores cognitivos, não necessariamente, algumas de fato são. Mas é porque tudo que elas estão ensinando ali é tão básico e a criança está tão crua que qualquer coisa que você estimular e ensinar com amor, ela vai conseguir. E claro, tem as ordens corretas, né? Você não vai ensinar equações para criança do ensino infantil, isso não vai desenvolver nada nela, né? Só traumas. Mas se você usar a ordem adequada, né? E esse conhecimento é importante por parte dos pedagogas, você vai conseguir desenvolver nela cognitivamente muito bem, né? Então você ensinar a organizar por cores, organizar por tamanhos, tudo isso desenvolve muito na criança, porque ela realmente está muito crua e um pouco de estímulo já cria muita evolução nela. Falando do ensino fundamental, anos iniciais, que vai do primeiro ao quinto ano, o ideal, ao meu ver, seria você começar a introduzir um pouco de cultura, né, um pouco de conhecimento acadêmico e de repente até coisas regionais, né, quando você, por exemplo, cirandas que você ainda pode começar a ensinar nessa fase. Você pode ensinar cultura geral, tipo geografia política mínima, né? Tipo, o que faz um prefeito, o que faz um vereador, o que são as profissões. Vamos começar a aprender como que funciona esse mundão ao seu redor. Né? Um pouco de cultura. E você pode falar tanto de cultura acadêmica quanto de cultura geral, regional, nacional. A questão social acho que começa a ficar bem importante, né? Eles devem começar a saber como se portar numa sala de aula, em público, no supermercado, numa quadra, num jogo, num show, num teatro. Ela tem que saber se portar nos diversos ambientes em que ela vai frequentar quando ela for adulta, né? Então ela tem que saber que ela tem que respeitar o outro, né? Independente dele é adulto ou criança, ou idoso, né? Ela tem que... essas pequenas coisas, né? É um momento também de você desconstruir muita coisa machista, né? E aí a gente pode falar de diversas evoluções sociais que podem acontecer nessa fase se a educação for bem feita. E a gente tá falando de anos iniciais, isso aí vai dos 6 aos 10 anos por aí, tá? De primeiro ao quinto ano, mais ou menos essa faixa de idade. Entra também nessa questão do meu ideal, entra a questão cognitiva ainda, né? Eu acho que nesse momento também é uma janela muito importante deles estarem aprendendo vários conceitos, mas eu acredito que se for bem feito, né? Pelo menos no início dos anos iniciais, primeiro e segundo ano, lá pelo terceiro até o quinto ano, você pode investir sim em muita cultura, em muita socialização, tá? Muitas artes, fazer, sabe, muitas habilidades, eu acredito que sim. Justamente porque a parte cognitiva, ela dá uma travada nessa época, né? Tem um momento ali que ela não desenvolve muito, que ela vai voltar a desenvolver lá pelo sexto, sétimo ano, que exige um pensamento mais abstrato e o cérebro não está tão preparado para isso. Então acredito que nos anos iniciais, lá para o final dele, você pode investir sim em muita arte, muita cultura para ele desenvolver outras áreas da vida, senão acadêmica, né? O que a gente tem hoje aqui é muito cultura e social, né? A gente tem bastante cultura e social, e essa cultura, infelizmente, não é a cultura que eu estava me referindo, de arte. É a cultura acadêmica, né? História vai estudar guerras, geografia vai estudar planícies, essas coisas que a criança não vai usar para muita coisa, né? Já no ensino fundamental, anos finais, eu vou começar uma certa crítica que é o nosso modelo atual, porque para mim o ideal seria você investir sim na questão cognitiva, né?
continuar com a questão cultural, você continuar ensinando coisas um pouco mais rebuscadas do que nos anos iniciais. A parte cognitiva você pode focar sim, né? Principalmente a questão mais abstrata, mas eu acredito também que o indivíduo que desenvolveu bem isso no início, esse finalzinho agora, ele não vai ter tantos problemas, que ele já ganha certa autonomia, porque ele já desenvolveu bem aquelas primeiras etapas, e agora ele já ganha certa autonomia, ele consegue desenvolver sozinho, se automediar, se auto-orientar, né? Seria assim. Mas ele ainda precisa da ajuda de um adulto, ele ainda precisa de ajuda de uma pessoa mais experiente, que sabe mais que ele. Então o ideal seria ele continuar absorvendo cultura, essa absorção de cultura pode ou não levar no desenvolvimento cognitivo, eu gostaria que levasse, né, que os professores fossem capazes de, ao passar a cultura, estimular o cognitivo. E a questão econômica deveria começar a ser introduzida. Sim, eles devem, a partir do 6º ano, ao meu ver, uns 11 anos de idade, pensar em fazer dinheiro, pensar em resolver problema, entendeu? Pensar em parar de pedir a mãe para resolver qualquer coisa, por exemplo. Né? Não, vamos resolver problema. Eles têm que ser estimulados. A estimulação devia vir de casa? Sim, mas quem que está sendo pago para ensinar? Quem que são os especialistas? Os professores. Então eles que deviam ter no seu arcabouço de técnicas e teorias, modos de desenvolver aquela criança ao máximo, né? Mesmo que aquilo pudesse ser feito pela mãe, ou pelo pai, pela família de maneira geral. E atualmente o que a gente tem é a cultura e social. Né? A gente tem a parte cultural e a parte social nos anos finais também, né? Que é basicamente você ainda ensinar a criança que ela não pode ficar falando junto com o professor em sala de aula, ela não pode gritar no meio da sala, ela não pode brincar enquanto a aula está acontecendo, ela tem que fazer uma fila para ficar organizado quando a gente está indo de uma sala para outra, né? É incrível como que adolescentes, às vezes de 15, 16 anos, você tem que ensinar isso para eles dessa maneira, porque eles ainda não pegaram essa questão social, que é o como se portar num ambiente específico, né? Na casa dele ele não faz isso, é um jargão comum. Mas é um defeito, né? Você ainda tem que ensinar social, né? Eu acho que aqui não é nem por expectativa, mas por necessidade, né? Não se espera ter que ensinar isso, mas acaba ensinando, e como não ensinou antes, vai ensinar agora, e é através de punições, não é feita uma mediação, briga, chama pai, o pai briga, e isso não leva a nada. E às vezes ela forma e não aprende a se portar. E no ensino médio, ao meu ver, tinha que ser focado extremamente a função econômica da educação. Justamente porque já passou de hora dele aprender a se portar, ele já adquiriu muitos conhecimentos básicos da sociedade, da comunidade que ele vive, e para completar, agora ele tem uma certa idade e está se preparando para entrar no mundo profissional. Ele já tem seus 15, 16 anos. Ele já sabe como se portar nos lugares, ele sabe o mínimo, ele sabe ler, né? Ele sabe o mínimo de cultura da sua região. É hora de fazer dinheiro, que eu acho que aqui tem que ter uma introdução já em como você não vai só resolver problemas, mas vai empreender em cima dos problemas para resolver eles de forma sistemática e consistente. Sempre que ele aparecer, você está lá resolvendo, ganhando ou não lucro com isso. Espero que sim, espero que você esteja ganhando lucro com isso. E, na realidade, a gente tem, mais que em qualquer outro momento da educação, a função cultural da educação. Né? Eles ainda não sabem se portar, ainda são trogloditas que você tem que ensinar que não pode bater no colega, não pode beijar na boca no meio da aula, tem que respeitar o ambiente. A parte cultural, ela é muito massiva, principalmente para os estudantes de escola particular, que se eles não afogarem em cultura, entre aspas aqui, questão do Enem, vestibulares, ele não faz nada. Ele não vai fazer nada, ele vai formar, vai ter o ensino médio e é isso, com sorte. Para ele conseguir algo a mais, ele tem que fazer o Enem. E o Enem é muito conteúdo. E o conteúdo eu estou chamando de função cultural da educação. Aí, beleza. Vamos supor que ele conseguiu aí um ensino superior. Conseguiu um ensino superior que, no ideal que eu estou colocando, eu já consideraria algo desnecessário. Hoje ele é essencial. Você não faz muita coisa sem ensino superior. Você consegue trabalhar coisas básicas, mas você não tem nenhum diferencial. Porque como a educação é toda igual para todo mundo, você sai do ensino médio igual a todo mundo. E isso torna o seu currículo igual ao de todo mundo. Agora, se você tem um diferencial durante o seu ensino médio, durante essa fase da vida, com estágios, com estudos específicos em algumas áreas, você já consegue se especificar em alguma coisa. Ao invés, vamos supor que você quer trabalhar na Coca-Cola. Ao invés de você chegar na Coca-Cola e falar assim, eu quero trabalhar aqui, e eles perguntam, tá, mas o que você estudou? Ele fala, ensino médio? Ele vai falar, eu fiz o ensino médio, mas no ensino médio eu fiz um curso de manutenção de máquinas. Eu fiz um curso de instalações elétricas.
Então, você vai ter esses diferenciais que vão favorecer a entrada desse jovem no mercado de trabalho e vai aumentar a quantidade de mão de obra, que é um grande gargalo na nossa produção aqui no Brasil. Falta mão de obra qualificada, ao mesmo tempo que você tem um desemprego gigantesco. Ah, por que eles não empregam? Ah, porque o cara que vai entrar lá, que está precisando de emprego, ele não sabe fazer o que ele deveria saber fazer. A empresa vai ter um curso para educar ele, né, para poder pagar o curso para ele, válido também, mas seria legal se ele já tivesse essa oportunidade de aprender isso antes dos 18 anos. O que tem que ser depois dos 18 anos? A matéria não é proibida, é só manutenção de máquinas, sei lá. E aí, no ideal, não precisaria do ensino superior, porque ele já poderia ter ali alguma renda. E qual que seria a função do ensino superior? O ensino superior, ele teria uma função novamente cognitiva de realmente elevar a mente daquela pessoa num estado de reflexão e criação de ciência, né? O cara do ensino superior, ele não só reproduz, ele cria. É uma comparação, a gente poderia dizer que é uma comparação entre um engenheiro civil e um pedreiro. O pedreiro, depois de construir vários muros, ele é capaz de construir um muro por si só. Não vai cair, vai ficar perfeito esse muro. Né? Só que se de repente vem o Niemeyer e desenha um muro que é torto, de repente o pedreiro teria dificuldade de construir esse muro. Mas o engenheiro que ele abstraiu a construção de muros, ele sabe como constrói muros genéricos, ele faz uma série de contas integrais, enfim, cálculos, e a partir disso aí ele vai conseguir aplicar aquele desenho em forma de obra. Aí ele vira pro pedreiro e fala aqui, ó, é assim que se faz esse muro. Aí o pedreiro vai executar. É uma diferença entre técnico e, digamos, científico. Seria um cargo técnico, um cargo científico. E aí o ensino superior teria como objetivo elevar essa pessoa a um estado de científico, de cientista, para ele criar ao invés de reproduzir. Né? Um técnico consegue criar também, mas seria uma ideia de você pensar mais na teoria do que na prática, mas na teoria para rebuscar a prática, e não a teoria pela teoria, que é o que a gente vê hoje. Na prática, o que a gente tem é o cultural. A gente realmente tem essa questão de pensar a prática para evoluir ela, né, que seria uma evolução cognitiva, que você tem o ganho mental mesmo. E a parte econômica, em alguns cursos, é muito capenga. É uma insatisfação geral de vários estudantes de graduação que a faculdade não prepara para o mercado de trabalho, principalmente das federais. Eu conversei com alguns estudantes de federal, eu estive numa federal, conversei com meus colegas e todos nós tínhamos essa sensação. A faculdade não prepara para o mercado de trabalho. Tive uma matéria que ensinou como dar aula e de resto foi estágio da aula e ir para cima da sala de aula e dos materiais para poder ensinar, mas de resto não tinha matéria que ensinava. Tinha matéria que refletia, que fazia discussões, mas não tinha aquela matéria que você tinha que na frente do professor ir lá escrever. Teve uma, foi um grande ganho, mas podia ter tido mais, ou o curso podia ser menor, né? Não precisava ter aquele tanto de matéria. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, eu espero que talvez eu corte ele, talvez esse aqui vai ter 2 partes, tá? E aí a gente continua conversando sobre esses temas, já pode ir comentando aqui para poder ir agregando no nossa linha de raciocínio aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.